Bom, a gente continua então querendo saber, existe vida fora da Terra? Será mesmo que a gente tem companhia por aí no universo? Quem responde é o professor do Instituto de Astronomia da USP, Eduardo Janot Pacheco. Ele também é presidente da Sociedade Brasileira de Astrobiologia. Olha só. É das perguntas mais antigas que a humanidade se faz, né? Se nós estamos sozinhos no universo, ou se temos companhia em algum lugar. Então, a resposta a essa pergunta progrediu muito rapidamente nos últimos anos, nos últimos 10 anos essencialmente, com a astronomia espacial e a astrobiologia, que interpreta os dados. A ciência só trabalha com dados, né, interpretação de dados. Isso significa que a gente estima, através de dados do satélite Kepler da NASA, que existe na Via Láctea cerca de 30, algumas dezenas de bilhões de planetas do tipo da Terra, parecidos com a Terra, bem parecidos com a Terra. Então, 30 bilhões, não há nenhuma razão científica que diz que só há vida na Terra, só apareceu na Terra. Portanto, em 30 bilhões deve haver vida em algum lugar e também, não é? Isso que o nosso entrevistado, cientista, foi muito claro. Estamos falando dos planetas que reúnem essas condições de carbono, de temperatura, de água, etc. Estamos considerando a vida mais ou menos como nós a conhecemos, o que é absolutamente plausível. E mais, podemos ter vida em bases que não sejam carbono e que não sejam como a nossa biologia ensina. Se no século XVI os europeus, ao chegarem à América, duvidaram que alguns grupos indígenas fossem humanos porque não se pareciam com o que se tinha na Europa como sociedade, imagina se nós encontrássemos uma vida baseada em silício, uma vida baseada em minerais puros que hoje estão em rochas e assim por diante. Ou seja, há uma possibilidade matemática muito grande de haver outros planetas, como diz em um filme, acho que a Jodie Foster diz, se não há outro planeta habitado nesse universo gigantesco, é um enorme desperdício de espaço, porque é muito território. Todo mundo concentrado no É muito território para pouca gente. Eu vou provar, depende do ponto de vista, né, Canal? Nossa, E aí, se a gente considerar que realmente a gente faz um bem para o planeta, né? É que vocês não sabem, porque vocês não são trackers como eu, quando a gente conseguir velocidade de dobra, ou seja, uma velocidade acima da luz, aí é o momento que os ETs fazem contato, que podem ser os vulcanos, como Jornada nas Estrelas, por exemplo. Quando a gente atinge velocidade de dobra, é o patamar mínimo para eles conversarem. Eu amo a Gabi total Nazaré. Se eu tivesse o meme, a continha ia estar aqui, ó, escorrega 1, sobe 2, tentando entender. Porque ali. se não tiver velocidade de dobra, a gente não consegue ir a às estrelas, por exemplo. Então, viagens interestelares precisam de dobra. Eu ia falar do filme então, mas Interestelar, não é isso? Não tem essa ideia? As matérias que eu vi sobre essa questão aí dos ETs falam que justamente eles devem mandar os objetos voadores não identificados não tripulados, porque a viagem seria muito cansativa. Então, é verdade! Acho que o destino é cansativo. O destino também, mas aí eles mandam, dão uma olhadinha ali, que você sempre desconfia, né? Você vê o OVNI, não desembarcou ninguém, aí você fala, pô, veio até? Não, né? temos pessoas abduzidas no planeta, pessoas que foram sequestradas por ETs e que voltaram. Guardiões da Galáxia. O ET devolveu. Vamos continuar o programa então, porque olha só, em abril o Pentágono colocou fim a uma grande dúvida. São reais as imagens de objetos voadores não identificados gravadas de um navio da Marinha. A gente vai relembrar o caso. Os tais OVNIs em formato de pirâmides foram vistos no céu da Califórnia, nos Estados Unidos. Dá para ver que eles se movimentam enquanto as câmeras com sistema infravermelho ali filmam tudo. No ano passado, o governo americano já havia retirado o sigilo sobre o caso. Apesar do vídeo ter a autenticidade comprovada, o Departamento de Defesa não confirma que os objetos são reais. As imagens foram registradas com áudio, então dá para ouvir a reação de quem estava gravando. Inclusive, a gente viu na abertura do programa também esse áudio. Agora, olha só, desde então, os serviços de inteligência dos Estados Unidos estão de olho nesse assunto, divulgando vários relatórios. Em junho desse ano, a inteligência dos Estados Unidos divulgou um documento inédito sobre esses objetos voadores misteriosos. A gente separou um destaque que está no nosso site, olha só. O relatório examinou 144 casos, mas só explica com detalhes um deles. Os investigadores não encontraram indícios de que esses objetos representam vida extraterrestre ou se isso pode ser algum avanço tecnológico de potências estrangeiras como Rússia e China. Bom, Brasil.
Vamos entender direito? Aí o pulo do gato, tá? Que a galera começa a divulgar, a gente fica achando que é maior transparência, mas ao mesmo tempo, quando você divulga os relatórios, você tira o estigma de quem fala sobre os objetos voadores não identificados, e num mundo em que a gente vai discutir cada vez mais guerra tecnológica, que a gente já conhece, por exemplo, tecnologia de drones que a gente não conhecia num passado recente, a gente precisa que as pessoas falem sobre aquilo que elas veem, para que as potências que estão aí nesse embate possam se preparar para avanços que elas ainda não conhecem. Então, eu sou menos Camila Frender, eu tô mais nos interesses aí de domínio de tecnologia, entendeu? A Gabi falou no começo do programa sobre objeto voador não identificado, fenômeno voador não identificado, tudo isso citado no relatório que a gente viu. Então vamos ouvir mais uma vez o professor Eduardo Janot Pacheco falando sobre isso, explicando então o que a ciência entende por OVNI. Olha só. É o seguinte, esses OVNIs, objetos voadores não identificados, né, que era o nome, agora mudou um pouquinho, vocês vão ver, são as aparições que a gente chamava antigamente de disco voador e outras coisas assim, né? Então eles são supostamente são visitas, são naves, né, de outros planetas, vêm visitar a Terra, né? E daí a gente fica muito fascinado com isso, e aí, onde estão os extraterrestres? Será que isso aí é uma prova de que eles existem, né? Existe vida inteligente fora da Terra? Aliás, para dissipar essas dúvidas, o governo americano, recentemente, né, criou uma comissão especial de cientistas e 7 engenheiros aeronáuticos para examinar esses relatos, né? Eles mudaram o nome, em vez de objetos voadores não identificados, agora o nome é fenômenos aéreos não identificados, porque de fato isso é mais preciso, né? São fenômenos aéreos, né? A gente vê no céu e não quer dizer que é um objeto, pode ser simplesmente uma luz, pode ser um fenômeno visual, né? Apenas. E a comissão publicou recentemente, acho que no mês de junho, o relatório final e conclui como? Como é que é a conclusão? Bom, você tem 3 ou 4 hipóteses para explicar esses fenômenos. Algumas foram provadas que são simplesmente fenômenos atmosféricos naturais, né? Luzes e tal, e coisas que acontecem no céu naturalmente, né? Bom, em segundo lugar, eles abrem uma hipótese, em alguns casos não dá para explicar assim, que poderiam ser eventualmente, né, novas naves, novos objetos, né, fabricados, ou seja, pelo governo americano, ou seja, por outros governos, né, estrangeiros. Às vezes acontece em altas altitudes, pode ser outro governo, né? Ou mesmo entidades privadas americanas, né? E terceiro lugar, outros, né, eles classificaram como outros, quer dizer, são fenômenos que não conseguiram ser explicados. Eu me lembro sempre do filme Os Deuses Devem Estar Loucos, que um avião joga uma garrafinha de Coca-Cola numa tribo da África e aquela garrafinha é recebida como um presente dos deuses e começa a transformar. Um ET comprovado, um ser fora da Terra, ele nos daria consciência de que nós somos terráqueos, por enquanto nós somos brasileiros, americanos ou chineses. A presença da alteridade causa a identidade. Quem sabe seria o início de uma união em que a gente descobriria que há coisas que nos unem, porque diante de um marciano, eu, um chinês, um americano e um australiano somos iguais, somos terráqueos. Então, nesse caso, isso mudaria muita coisa, né? Agora, a ideia de que as pessoas são sequestradas, voltam, trazem objetos, eu já vi muitos relatos sobre isso, acho que falta o sequestro de alguém muito confiável, assim. O Karnal, em poucos minutos, me fez começar a defender os ETs. Para ver se a gente consegue se unir em torno da ideia de terráqueos. Você estava vendo as imagens ali, você identificou o quê? Um pogobol. A gente tava tentando entender aqui. Eu tô brincando, gente, mas eu, enfim, acho importante que as imagens sejam analisadas e que as pesquisas sejam conduzidas, tá? A gente só tá fazendo uma brincadeira aqui para trazer leveza para ficar leve. Vamos lembrar outra história? Olha só, em 2017, cientistas detectaram um objeto inusitado no nosso sistema solar. Os pesquisadores estavam num dos maiores observatórios espaciais do mundo, localizado no topo de um vulcão adormecido no Havaí. E essa descoberta virou um livro. O título é bem curioso: Extraterrestre, o primeiro sinal de vida inteligente fora da Terra. Quem escreveu foi o professor Avi Loeb, chefe do Departamento de Astronomia da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. O livro, inclusive, tá aqui, ó.
para essa câmera para a gente mostrar. E olha só, o professor conversou com a nossa equipe, ele conta um pouquinho mais sobre essa descoberta e por que isso é tão importante para o avanço da ciência. Quem descolou essa entrevista foi a nossa querida produtora Milene Guerra, olha só. O sinal mais claro de uma possível relíquia tecnológica que a gente identificou no espaço é um objeto chamado Oumuamua. Foi o primeiro objeto que veio de fora do Sistema Solar, que foi avistado perto da Terra em outubro de 2017, por um telescópio no Havaí. O objeto não se parecia com nada que a gente tinha visto antes, nem com um cometa, porque não tinha gás ao redor dele, e nem com um asteroide. Ele foi empurrado para longe do Sol, refletindo a luz solar. E a gente se perguntou, o que é o Oumuamua? Qual é a natureza dele? Quem enviou? Oumuamua é o tema do meu livro Extraterrestre, o primeiro sinal de vida inteligente fora da Terra. E a natureza dele não está clara. Se no futuro a gente encontrar novos objetos desse tipo, a gente vai poder, potencialmente, enviar uma espaçonave equipada com uma câmera para interceptar a trajetória deles e então tirar uma fotografia da superfície. Dizem que uma imagem vale mais que 1000 palavras. No meu caso, uma imagem vale 66.000 palavras, o mesmo número de palavras do meu livro. Não vou precisar escrever um livro se a gente tiver uma foto em alta resolução desse objeto, que diga se ele é de origem artificial ou natural. Só imagine pousar na superfície de um objeto artificial e ler o rótulo, feito no planeta X, e talvez trazer essa tecnologia de volta à Terra. Isso pode valer uma fortuna se essa tecnologia representar o nosso futuro. Se ainda não tiver sido desenvolvida no Vale do Silício, pode valer muito dinheiro.